Prezados alunos, bom dia. Na aula passada, vocês viram na videoaula do professor Pazini o que é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, além do módulo, que envolve tanto o valor numérico quanto a unidade de medida da grandeza, um vetor, além do seu módulo, tem uma direção e um sentido, né? E a gente representa esse vetor por uma seta. E só que para ser uma grandeza vetorial, além de módulo, direção e sentido, é preciso também que essa grandeza obedeça à matemática vetorial, obedeça às regras de soma vetorial. E somar vetores, como a gente vai ver hoje, não é a mesma coisa de somar números, né, escalares. Então aqui nessa foto a gente tem o professor Pazini, por exemplo, passeando com seus cachorros. O da esquerda é o Pan, o da direita é o Bruce. E vamos supor aqui que cada cachorro está puxando a corda com uma força de 100 newtons. Depois a gente vai ver o que a definição dessa unidade de força, que é newtons, mas por hora é uma unidade de força. Então cada cachorro está puxando a corda com 100 newtons. E essa corda está amarrada aqui na cintura do professor Pazini e existe um ângulo. E aí a pergunta é, será que o Pazini vai sentir aqui na cintura dele uma força de 100 mais 100, 200 newtons? Será que essas forças que cada cachorro faz ali vai produzir um efeito na cintura do Pazini de uma soma de 100 com 100 igual a 200? A resposta é não. Então como é que essas forças, que são grandezas vetoriais, vão se somar, né? É o que a gente vai aprender hoje. Então vamos lá. A gente vai aprender aqui a regra geral de somar vetores. A gente tem um vetor A de azul e um vetor B de verde. Orientações aqui, um exemplo genérico. E como é que eu somo um vetor com o outro? E aí a regra é a seguinte: você pega o primeiro vetor, desenha ele, e aí você vai arrastar o segundo vetor sem alterar a direção e o sentido dele, você vai só transladar ele e vai desenhar ele começando aonde o primeiro terminou. Então olha lá, eu só arrastei o vetor B e vou colocar o início dele no fim do primeiro, sem alterar a direção e o sentido do vetor B. Então eu tenho esse desenho, e aí para saber como é o vetor soma, que eu estou chamando de S, o vetor S é o vetor A mais B. Então quando tem essa setinha aqui em cima na equação, gente, eu estou dizendo, quando tem a setinha em cima do S, eu estou dizendo o vetor S é igual ao vetor A mais o vetor B. Se não tivesse a setinha, eu já estou falando do módulo desse vetor. Então aqui é uma soma vetorial. Então eu desenhei o primeiro, onde termina o primeiro eu desenho o segundo, e aí pela regra de adição vetorial, o vetor resultante ele vai ser um vetor que vai do início do primeiro ao fim do segundo. Então seria essa seta vermelha. Então o vetor soma aqui vai do início do primeiro ao fim do segundo. Essa é a regra para você somar vetores, né? E se o seu desenho tiver em escala, né, sabendo quanto que vale o módulo do A e quanto que vale o módulo do B, o tamanho do vetor soma vai estar na mesma escala. Seria como você determinar graficamente o módulo do vetor soma. Uma outra regra equivalente a essa, vai dar o mesmo resultado, é a regra do paralelogramo. Ao invés de você trazer o vetor B para o fim do primeiro, você vai desenhar ele com a mesma origem do A. Olha lá, estou arrastando ele, desenhei ambos com a mesma origem. No fim do A, você traça uma reta paralela ao vetor B, e na ponta do B, você traça uma paralela ao vetor A. E aí o vetor resultante, ele vai da origem até o encontro das paralelas. Essa regra a gente chama de regra do paralelogramo. E reparem que essa paralela aqui, ó, esse pedaço que está na paralela verde, coincide com o tamanho do vetor B. Então esses dois métodos são, na verdade, equivalentes. Então você pode escolher à vontade qual você prefere. Se você vai desenhar o primeiro, onde termina o primeiro, desenha o segundo e fecha lá o vetor soma, né, do início ao fim, ou se você vai traçar na mesma origem, paralelas, e determina o vetor soma. Então dá o mesmo resultado. E vamos lá. E subtração de vetores?
como que eu vou subtrair um vetor? Aí a gente vai usar um truque aqui, que é o seguinte, é até parecido com a coisa do escalar, né? Eu posso transformar uma subtração numa soma. Por exemplo, 5 menos 3. Eu posso pensar no 5 menos 3 como se fosse uma soma. Como se fosse 5 mais parênteses menos 3. Na verdade, isso é uma subtração, 5 menos 3, mas eu posso enxergar isso como uma soma. 5 mais parênteses, aí eu troco 3 por menos 3. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Se eu tiver que subtrair o vetor A do vetor B, eu vou transformar essa subtração numa soma, que vai ser esse vetor aí, eu estou chamando de S aqui, né? Seria o S de subtração nesse caso. A menos B, eu vou transformar numa soma do vetor A mais o vetor que é o oposto de B, que eu estou chamando de menos B. Então, olha só. Agora, o que é o vetor oposto de B? É o mesmo vetor com sentido invertido. Então, se você tiver que fazer uma subtração, o que você vai fazer? Você vai somar com o oposto de quem você quer subtrair. Então, você transforma o vetor num oposto e faz a soma. E a soma, a gente acabou de aprender a regra de somar vetor. Ou paralelogramo, ou desenho o primeiro, onde termina o primeiro, desenho o segundo e acha, né? Então, seria isso. Então, no fundo, a gente precisa saber somar vetores. Porque uma subtração, se precisar, você enxerga ela como uma soma do vetor oposto, né? Então vamos ver alguns casos especiais. Vamos começar do caso mais simples. Vamos imaginar que você tem dois vetores, o vetor A e o B, na mesma dimensão, em uma direção, né? Na mesma direção e no mesmo sentido. Vetor A, quando eu boto A setinha, eu estou dizendo esta seta azul é o vetor A. Quando eu coloco A sem a setinha igual a 3 newtons, eu estou dizendo o módulo do vetor A é igual a 3 newtons. Então é como se o A fosse uma força aqui. Quando você vai falar de módulo, você não pode colocar a setinha. Eu estou colocando a setinha aqui em cima do A para dizer que essa seta é o vetor A. E aqui está sem a setinha porque eu estou dizendo que o módulo do vetor A vale 3 newtons. E a mesma coisa para o B. Então como é que eu somo um vetor A com B, ambos na mesma direção? Vou usar aquela regra, desenho o primeiro vetor, tá aí o vetor A, que vale 3 newtons. Onde ele termina, eu desenho o meu vetor B, começando aonde o A terminou. E o B tem 4 newtons. E o vetor resultante vai ser uma seta que vai do início do A até o fim do B, então seria essa seta vermelha, né? E aqui é fácil ver. O tamanho da seta A é 3 e o tamanho da seta B é 4. A seta soma, né, o vetor soma, vai ter um tamanho de 7 newtons. Então, por esse caso mais simples, quando você tem dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, você vai ter um vetor, a soma vai ser um vetor nessa mesma direção, nesse mesmo sentido, cujo módulo vai ser a soma dos módulos de cada vetor que você está somando. Então, bem simples, uma soma fácil de fazer, né? Mesmo no caso vetorial. O segundo caso mais simples é quando a gente tem dois vetores na mesma direção, só que agora os sentidos são opostos. Então, vamos aplicar a soma vetorial do vetor A com B. Desenho o vetor A, ele está para a direita e vale 3 newtons. Onde termina o A, você começa a desenhar o B, então tá aí. Estou desenhando um pouco para baixo para não ficar um desenho em cima do outro, né? Então, onde termina o A, você desenha o B e depois o vetor resultante, que é a soma do vetor A com o vetor B, ele tem que começar no início do A e terminar no fim do B. Então, vai ser esse vetorzinho aí, vermelho para a esquerda, né? E é fácil ver que se o tamanho do verde é 4, o tamanho do azul é 3, o módulo do vetor soma, nesse caso, vai ser 1 newton. Então, o segundo caso mais simples, quando você soma vetores na mesma direção, mas em sentidos contrários, o vetor soma vai ser a subtração do vetor de maior módulo
menos o vetor de menor módulo. E o vetor soma, ele vai apontar sempre no sentido do maior. Então, no caso aqui, o que tem maior módulo é o vetor B, o verde. Então o vetor resultante, o vetor soma, vai apontar no mesmo sentido que ele. Então, muito simples, somar vetores em sentidos contrários. O vetor soma vai apontar no sentido do maior e o módulo vai ser a subtração dos módulos, né? Então, bem simples também. O terceiro caso especial é quando os vetores são perpendiculares, 90 graus entre eles. Então, aqui eu tenho, de novo, o A de 3 newtons e vamos imaginar que o B forma 90 graus aqui, 4 newtons. Vou aplicar o método de novo. Desenho o primeiro vetor, 3 newtons. Aonde ele termina, eu desenho o segundo, 4 newtons. E aí o resultante, a soma do A com B, vai ser a seta vermelha. E aqui eu escolhi esses valores de 3 e 4, porque já é um teorema de Pitágoras que a gente já faz de cabeça, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, então o vetor soma, o módulo dele será a hipotenusa desse triângulo. Como é 3 e 4, a gente já é um triângulo macetoso, eu não vou nem fazer as contas, já sei que vai dar 5. Então, quando você tem dois vetores perpendiculares, o vetor soma vai ser meio que na diagonal, né? Vai ser uma seta na diagonal. E o módulo dele virá do teorema de Pitágoras. Nesse exemplo, eu peguei um caso muito simples. No caso de outros valores numéricos, você teria que fazer o teorema de Pitágoras para descobrir o módulo desse vetor soma aqui. Então, esses são os casos especiais que a gente vai trabalhar com eles, na maioria dos casos. E o caso geral é quando você tem a soma de dois vetores que não estão na mesma direção e nem são perpendiculares. Então, o ângulo entre eles não será nem 0 nem 90 graus. Isso seria o caso geral. A gente pode fazer o mesmo método, desenho o primeiro, desenho o segundo. Eu sei desenhar o vetor soma, mas para descobrir o módulo aqui é bem mais complicado. Eu teria que fazer uma determinação gráfica. Se eu desenhar todo mundo aqui em escala, né? Esse cara vai ter a mesma escala do A e do B, daria para fazer graficamente. Ou então a gente teria que usar a lei dos cossenos, que é uma lei mais complicada do que o teorema de Pitágoras, que eu nem vou comentar aqui porque a gente não vai trabalhar com esses casos no nosso curso. Lembrando que na física, força é vetor, a segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes aceleração, então a gente vai estar o tempo todo encontrando a força resultante, e a gente vai estar o tempo todo somando as forças, então a gente tem que ficar bom nisso daí.